Abram a Bíblia, irmãos, em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Eu vou indicar para vocês 3 versículos, falando ainda sobre a parábola do semeador. Tão rica essa parábola de Jesus, em todos os sentidos, que eu fragmentei em algumas mensagens a parábola, e esse é o 3º domingo que falo sobre ela. E hoje nós vamos olhar o versículo 7, capítulo 4. Jesus está contando essa história que ele gerou para trazer uma verdade. Versículo 7 diz: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Está falando de sementes que caíram entre espinhos, e porque os espinhos sufocaram essa semente, ela não pôde produzir resultados. Depois Jesus explica a parábola, ele diz o que ela significa. Versículos 18 e 19, nós temos a explicação dessa parte do versículo 7. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, diga, preocupações deste mundo. Então você já sabe que pode se preocupar com o que não é desse mundo. Então se preocupe com a eternidade. Ocupe a sua mente, se preocupe com o que não é deste mundo. Jesus disse: juntem tesouros no céu e não na terra. Então se preocupem com a eternidade. As preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que a sua bênção venha sobre nós em forma de revelação da tua palavra, a fim de que no entendimento dela, nossa vida seja impactada, hajam resultados que glorifiquem o teu nome. É o que nós pedimos em nome do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, podem tomar o seu lugar. O entendimento dessa parábola de Jesus, ele passa pela compreensão de como que a palavra de Deus opera em nossas vidas. Eu procurei enfatizar para vocês, principalmente na semana passada, no domingo passado, o processo dividido em 5 etapas da operação da palavra de Deus na vida de uma pessoa. De antemão, eu quero lembrar todos os irmãos que a própria Bíblia assevera que a palavra de Deus é poderosa e eficaz nos seus resultados. Num outro texto diz que ela não volta para Deus vazia, mas ela cumpre propósitos. Ainda nós temos a informação bíblica que todas as coisas foram criadas pela palavra do Senhor. E voltando para Hebreus, nós temos o autor dizendo que Jesus, pela palavra, sustenta todas as coisas criadas. O salmista Davi, ele afirma que a voz de Deus é poderosa como o cedro do Líbano, a árvore e a madeira mais resistente, forte e duradoura. A palavra de Deus, ele ainda diz de uma forma poética que ela tem um som poderoso de muitas águas. A palavra do Senhor, ela afirma ainda que passam os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. E é verdade, porque já tentaram na história acabar com a palavra de Deus, outros livros acabaram, outras ideologias fracassaram, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Mas tudo isso acontece dentro de um processo. E se esse processo não é bem sucedido, nada do que eu falei tem valor na vida particular de uma pessoa. Não que a palavra perca o valor ou a palavra deixe de ser o que ela é. Ela continua sendo, mas ela pode ser para um e não ser para outro. Porque o processo tem que ser desenvolvido na vida da pessoa. É um processo que, se os irmãos se antenarem na Bíblia Sagrada, vão perceber que é totalmente bíblico. Embora eu não esteja citando um texto ou outro para mostrar o processo, mas ele é totalmente bíblico. E ele tem o respaldo de toda a concordância bíblica. Não é algo tido de uma forma isolada, um texto que a gente pegou e está falando isso. Não, toda a Bíblia aponta para esse processo em 5 etapas. Primeira etapa, ela precisa ser pregada. Vamos lembrar apenas o que eu já falei no domingo passado. Ela precisa ser pregada.
não informada, ensinada simplesmente. Ela pode trazer informação, ela é uma fonte muito grande de cultura, ela tem geografia, tem história, tem antropologia, tem soteriologia, tem a doutrina de Deus, tem a doutrina do homem, ensina todas as coisas para a gente. Mas ela é mais do que informação, é mais do que conhecimento. Nós não precisamos, nesse aspecto, da pregação de professores da Bíblia. Precisamos de professores da Bíblia para outra situação. Nós precisamos de pregadores da palavra. E o pregador, ele precisa ser alguém inflamado pela palavra, movido pela palavra, que respire a palavra, que creia na palavra. O apóstolo Paulo, como um pregador, ele disse: eu criei e por isso eu falei. Eu criei e por isso eu falei. Então o pregador precisa crer, mas crer efetivamente na palavra a ponto de permitir que ela cumpra o processo na vida dele. Um pregador que a palavra não cumpre os 5 etapas do processo, ele é um falso pregador, ele é um falso profeta, ele é um enganador. Ele precisa, mais do que conhecer a palavra, ele precisa ter unção para transmitir a palavra. E ele vai ter a unção se ele foi vocacionado por isso. Não é fruto de escolha humana. Ninguém acorda e diz: eu vou ser pregador. Ninguém diz: meu sonho da vida é ser pregador e vou ser pregador. Não, é um chamado, é uma vocação. Moody, um evangelista da Inglaterra, século 17 ou 18, por ali. Moody, é isso, né? Século 17, 18, alguém lembra? É isso, né? Moody, ele tinha um seminário onde formava pastores e pregadores. E ele tinha um hábito. Ele tentava impedir que aqueles que iam se matricular se matriculassem. Ele criava desânimo naqueles que tinham interesse de estudar a Bíblia para pregar. Quando chegavam lá, ele já dizia logo de cara para eles: não vai dar certo, você não tem jeito para isso. Tão diferente de hoje, que a gente fica fazendo apelo: pelo amor de Deus, se matricule no IBBC. Tão diferente. Ele ficava fazendo apelo para que as pessoas não aceitassem matricular. Por quê? Ele carregava uma convicção. Quem é vocacionado a pregar tem uma chama interior que nada faz essa pessoa desistir. Nada. Pode todo mundo se levantar, todas as circunstâncias serem contrárias. A chama é tão forte, o ardor é tão forte, que essa pessoa não desiste. Ele acreditava numa coisa: se alguém puder fazer alguma coisa que lhe dê um mínimo de prazer na vida, que não seja a pregação, então não deve ser pregador. Se alguém conseguir fazer alguma coisa que traga realização pessoal, que a pessoa se sinta bem e feliz, que não seja pregando, não deve ser pregador. Então a primeira etapa da pregação é encontrar um pregador. Tem muitos pregadores dessa forma que eu estou falando, mas não são todos que estão com a Bíblia na mão por aí, todas as igrejas que têm uma placa ali na frente. Não são, infelizmente. Mas tem muitos. Primeira etapa vencida. Segunda, é preciso encontrar um ouvinte. Então, depois de ter um pregador dessa forma, precisa ter um ouvinte. Um ouvinte, não aquele ouvinte esquecido, que Tiago diz, que é aquele que apenas ouve, mas não pratica a palavra. Não aquele ouvinte que Paulo diz que é como alguém que olha no espelho a sua imagem, daqui a pouco já esqueceu dela. Não, mas é o ouvinte atencioso. É o ouvinte que tem desejo na palavra. É o ouvinte que não escuta, mas ouve. E eu mostrei para vocês já sabiam, eu creio, mas eu mostrei a diferença entre ouvir e escutar. Escutar é um som distinto que chama a atenção, mas que não compromete a gente com nada. Que não chama a atenção a ponto de nos envolver, a ponto de nos interessar. É um barulho, mas não é um barulho que nos cativa, que nos prende. Precisa ser um ouvinte como os bereanos, aqueles que ouviam a palavra de Deus e depois iam conferir se era aquilo mesmo que estava escrito, porque eles não aceitavam qualquer coisa, não tomavam gato por lebre, eles não aceitavam ouvir qualquer palavra e dizer amém, sem que aquilo fosse realmente a palavra de Deus. É um ouvinte interessado, uma pessoa disposta. O ouvinte, ele ouve, o ouvinte interessado, ele ouve com 3 partes da sua vida, do seu ser. Ele ouve com os ouvidos, ele ouve com os olhos e ele ouve com a mente. É assim que é o ouvinte interessado. Os olhos têm uma capacidade de ouvir muito grande. Eles prendem a atenção, eles direcionam a atenção, eles indicam a disposição e o interesse. Os ouvidos têm a captação da mensagem.
E a mente tem o processo de reciclar, de pegar essa palavra e produzir ela no interior da pessoa, trazendo o sentido real dela. A mente é que vai pegar a palavra e avaliar essa palavra. E aquilo que é de Deus vai ficar, e o que não é de Deus vai ser deixado de lado. Segunda etapa vencida, é necessário ter um ouvinte. A primeira etapa, para a gente, é uma questão de investigação. É a gente investigar. Esse cara que está falando, essa mulher que está falando a palavra é alguém de Deus? É alguém que a palavra está personificada na vida dessa pessoa? É alguém que crê nessa palavra a ponto de falar porque crê e viver essa palavra e deixar essa palavra moldar os seus comportamentos? Porque, irmãos, tantas coisas tentam moldar nossos comportamentos, nossos sentimentos, nossas vontades, nossas paixões, nossas iras, nossas intenções, nossos interesses. Tantas coisas tentam moldar nossa conduta, nossa forma de fazer as coisas. É necessário, então, investigar para descobrir se aquele que prega é alguém que é moldado pela palavra e que faz mediante o que a palavra diz e não mediante outros sentimentos ou impulsos qualquer. Então, nós participamos decisivamente nesse processo. Porque primeiro temos que investigar o pregador, depois nós temos que ter a atenção do ouvir. E depois, terceira etapa, nós precisamos guardar a palavra na nossa mente. A palavra só vai produzir se ela for seguindo essas etapas nessa ordem. Encontra quem prega, ouve a palavra e guarda na mente. Se guarda na mente por meio das meditações, das reflexões, da contínua instrução na palavra. É ouvir e reouvir. Ouvir alguém falando e depois se ouvir naquilo que ouviu alguém falando. Entendem isso que eu estou dizendo? O que é se ouvir naquilo que ouviu alguém falando? Quando nós estamos ouvindo alguém falando, nossos ouvidos estão atentos e nossos olhos estão dispostos e a nossa mente está funcionando. Mas nós saímos dali e ali nós temos dentro de nós um conteúdo que foi colocado. E agora nós precisamos ouvir aquele conteúdo dentro de nós e sem ter nenhum interlocutor, sem ter ninguém mais falando. Nós estamos falando para nós mesmos, pregando para nós mesmos aquela palavra. Isso é a meditação, é o pensar contínuo na palavra. É o refletir na palavra, é o se imaginar na palavra. Precisa guardar a palavra na mente. Todo o processo de Deus na nossa vida é racional, porque nós somos pessoas racionais. Por isso que Paulo escreve aos Romanos e ele diz que nós devemos apresentar a Deus os nossos corpos como um culto racional. Então nós temos que ser inteligentes. Fala para o seu irmão, você tem a obrigação de ser inteligente. Você não tem o direito de não ser inteligente, de não ser racional. Ah, mas eu sou muito emotivo. Também faz parte ter emoções, ter sentimentos. Mas nós, além de sentimentos e emoções, somos racionais. E nós temos a obrigação de ser racional. Vocês sabem que tem gente que é mais racional do que sentimental. E tem gente que é mais sentimental do que racional. E na verdade nós dosamos essas coisas. Mas nós precisamos ser racionais. Não pode banir a racionalidade da nossa vida. Não podemos viver por sentimentos. Quem vive só por sentimentos está vivendo na carne. Não podemos viver só por emoções. Precisamos viver por racionalidade. É isso que eu quero, é isso que eu sinto, é isso que eu tenho vontade. Mas o que é o certo? O que à luz da palavra é o correto? Entrou a razão. Foi banido o sentimento. Quem vive no sentimento vive na carne. Só no sentimento, evidentemente. Vive na carne. Então guardar a palavra é incutir a razão da palavra na mente. Quarta etapa, essa palavra, depois de pregada, ouvida, guardada na mente, precisa descer ao coração. E agora sim os sentimentos são mexidos, as emoções são tocadas. Não dá para ficar envolvido pela palavra, que a palavra traz a presença de Deus, traz o poder de Deus. Não dá para ficar envolvido com a palavra de uma forma pragmática, dura, de coração insensível, matematicamente, cientificamente. Não dá. Quando a palavra desce no coração, vai produzir sentimentos. Quando a palavra mexe com a pessoa, alguns choram mais, outros riem mais, alguns estremecem, outros não, mas tem sentimentos, tem envolvimento interior, envolvimento daquilo que representa o coração. Emoções e sentimentos vão se manifestar, é encher o coração da palavra. A palavra, quando ela está indo nesse processo,
pregada, ouvida, guardada na mente, guardada no coração. Aí tem a quinta etapa, que é praticar. Agora aquilo que encheu a mente, encheu o coração, vai ser transformado em ações. Vai ser transformado em postura. Vai ser transformado em comportamento. Agora não vai ser apenas conhecedor da palavra, vai ser praticante da palavra. E é só quando tudo isso acontece que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais poderosa que uma espada de 2 gumes. Passa o céu e a terra, ela não passa na nossa vida. Ela é mais poderosa do que o ruído e o som de muitas águas. Ela é a palavra que sustenta todas as coisas. É a palavra que cria todas as coisas. É só depois desse processo cumprido. Se o processo é interrompido em alguma dessas etapas, a palavra é chata. A palavra cansa. A palavra incha. A palavra gera hipócritas. Porque o processo não é desenvolvido. E a pessoa fica só ou com informação, ou só com sentimento, ou só com um bom pregador lá na igreja dele pregando, ou fica se esforçando para praticar algumas coisas e consegue por algum tempo e depois para. Eu não preciso ir muito longe, vocês sabem quanta gente fica se esforçando para amar, se esforçando para perdoar, se esforçando para não odiar, se esforçando para enfrentar as dificuldades de alma, sendo que quando a palavra cumpre o propósito dela nas 5 etapas, não precisa se esforçar depois. É natural, fala para o seu irmão, é natural, meu irmão. Natural. Tem gente, eu preciso perdoar, não consigo. Não está na tua força, está na força da carne, não está na força da palavra. Quando está na força da palavra, consegue perdoar, consegue amar, consegue suportar, consegue passar pela tribulação e ser vencedor, consegue cumprir o que a Bíblia diz, seja em qualquer ordenança, seja em qualquer mandamento, consegue cumprir com naturalidade. Porque é a palavra que forma as coisas na nossa vida. A palavra que nos leva a ser quem Deus quer que nós sejamos. A palavra que nos constrói. Mas lembrem-se disso, 5 etapas. Não são 4. 2, são 5. Tem que se completar o processo para que a palavra produza resultado. É uma linha de produção na nossa vida que a palavra faz. Eu usei há 2 domingos atrás a ilustração de uma camisa feita, que passa por uma linha de produção, seja artesanal, de uma costureira em casa, seja numa fábrica, construção em série, mas ela tem etapas e a camisa só pode dizer, é uma camisa quando são colocados botões, quando ela é passada, quando tudo é costurado, quando ela recebe o bolso, quando ela tem a forma, todas as etapas cumpridas. Se fizer tudo e deixou de colocar botão, não é uma camisa. Se não tiver 5 etapas da palavra na nossa vida, não é a palavra de Deus que nos movimenta. São as 5 etapas que fazem com que a palavra nos movimente. O que nós encontramos? Pessoas que quando você apresenta a palavra, dão de ombro para ela. Por quê? Porque não permitem que a palavra cumpra o propósito dela, as etapas dela. E em algum aspecto, essa palavra é travada. O Senhor Jesus, nessa parábola que está falando sobre o poder da palavra, tanto o poder da palavra para convencer o pecador a necessidade de arrependimento e salvação, como para o crente, para convencê-lo sobre a necessidade de mudança de valores, de caráter, de vida e ter comportamento adequado à luz da palavra. Jesus conta a parábola nessa direção e ele mostra que existem 3 dificuldades, 3 problemas no coração humano que impedem que a palavra cumpra esses propósitos. Vou brincar como eu brinquei de manhã aqui. Há 3 campos, 1, 2, 3, e há um 4º campo, 4. Primeiro campo é o campo daquelas pessoas que têm um coração insensível com a palavra. São vocês aqui, concordam? O resto concordou, só 2 aqui disseram não. O resto concordou, quem cala consente. Esses foram pegos de surpresa, não é? Então vocês são o primeiro campo que Jesus falou. Aquele campo que a palavra vem e vocês
são insensíveis, porque caiu à beira do caminho. Então a palavra não tem poder de agir na vida de vocês, porque caiu no beira do caminho. Legal? A Bíblia diz sobre vocês, eu vou provocar. A Bíblia diz que Satanás tem acesso na vida de vocês. A Bíblia diz que esse campo, que é a beira do caminho, as pessoas insensíveis à palavra, que fica só na superficialidade da vida delas, não tem raiz, não é profunda na vida delas, a Bíblia diz que vem o diabo e como a palavra ficou ali superficial, e rouba a palavra da vida delas. Significa o quê? São pessoas que dão abertura para Satanás. Satanás tem acesso na vida delas. Legal? Tá bom. Agora é aqui. O segundo problema de coração humano, Jesus fala daquela palavra que cai num terreno rochoso, que tem só um limo em cima. Então a palavra não consegue se aprofundar e criar raízes. E essa palavra, quando vem o sol, que representa as tribulações, as lutas, as angústias, as aflições, essa palavra seca na vida da pessoa. Perde a vida. Não tem poder de ação, por causa das dificuldades que ela tem. E aqui é o segundo campo, tudo bem? Não é esse campo? Não é essa turma não, que tem um coração duro? Não é? Certeza? Mesmo? Vocês aqui já mudaram de ideia? Aceitaram ser esse terreno superficial? Não aceitaram? E vocês não vão aceitar não? Se é esse terreno rochoso, esse coração duro? Não? Tá bom. Terceiro, hoje eu vou pregar sobre vocês aqui, turma. Eu vou falar do coração espinhoso. O coração cheio de espinhos. Que diz, você vai mudar de lugar, dá tempo de se arrepender. Dá tempo de se arrepender. O Paulo estava aqui, já foi para lá. O Paulo foi esperto, ele já. Eu vou falar sobre isso hoje nos próximos minutos, sobre as preocupações da vida. E Jesus falou que tem um outro tipo de coração, um coração que está muito preocupado com as coisas dessa vida. Que a mente está ocupada com as coisas, as dificuldades, os anseios materiais e principalmente com o dinheiro. É o que Jesus fala. E faz com que a palavra fique no meio dos espinhos. E ali ela é sufocada. Porque vocês, não sei se sabem disso, creio que sabem, os espinhos não crescem numa linha reta, eles ocupam o espaço. O espinheiro, se você olhar um espinheiro, ele não tem um caule que sobe reto ou então inclinado para um lado. Ele faz um emaranhado. O espinheiro é emaranhado. Ele vai nascendo, crescendo, ocupando todos os espaços ao redor, se misturando um com o outro. Se tem outras plantas juntas, vai sobre as outras plantas, desce, amarra, entorta elas, quebra elas. O espinho é assim, as preocupações fazem isso com a vida de uma pessoa. E as pessoas preocupadas com o coração, elas são como um espinheiro, disse Jesus. A palavra cresce no meio dos espinhos e é sufocada. Ela morre. Ela não se desenvolve, não produz fruto. E só tem um quarto campo, aqui. Aqui é o campo que a palavra de Deus produz resultado, a 30, 60 e 100. Convencidos. É só ilustração, seus convencidos. É isso que Jesus fala. Na verdade, ele fala que de cada 4 pessoas, isso não é científico, não quer dizer exatamente isso. Mas está mostrando que há 4 tipos de pessoas e 3 delas não recebem a palavra. É mais ou menos como assim: a palavra é pregada, aqui não funciona, aqui não funciona, aqui não funciona e aqui funciona. Entendeu? É isso. É aqui não funciona, aqui não funciona, aqui não funciona e ali funciona. Amém? Amém, que santa. É isso. É assim. Escuta, não é ideia minha. É o que Jesus está ensinando. É o que Jesus está mostrando. Não adianta
Não adianta aqueles que são insensíveis, superficiais, ficarem se gabando, dizendo, não, nós somos bons, nós temos a palavra. Não, a vida mostra que não tem. O diabo está roubando a palavra. O diabo não está deixando a palavra produzir fruto na vida da pessoa. O diabo tem acesso na mente e no coração dela. Não adianta aqueles que são duros de coração ficarem se gabando no seu orgulho, nas suas tentações. Eu sou crente, eu falo 10 tipos de línguas estranhas diferentes, eu conheço a Bíblia, eu tenho dons, eu sou isso, sou aquilo. Não está tendo fruto da palavra. O terreno é conhecido pelo fruto que dá. É isso que Jesus fala. O terreno bom é aquele que dá fruto, 30, 60, 100 para cada palavra que é produzida na vida da pessoa. Então não é convencimento, é fruto, é resultado. Não adianta com o coração duro ficar se gabando, dizendo, não sou. Se não der fruto, vai ficar nesse lugar. Se der fruto, vai sair daí e vai para lá. Ó. E é bem assim mesmo. Ó. Quanta gente aqui, quanta gente ali, quanta gente ali. Olha que pouquinho ali. Ó. É mais ou menos assim mesmo. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. O céu não é oba-oba não, todo mundo vai porque achou que tinha que ir. Deus me livre, já chegou, pensou em chegar lá e encontrar Alexandre de Moraes do jeito que ele é hoje? Deus me guarde. Se ele mudar, se converter, sair desse campo, desse ou daquele, vir para esse, tudo bem, até quero ver. Agora, se estiver aqui, não quero. Não adianta. Não adianta viver preocupado. A Bíblia fala as coisas, como é que tem que agir, como é que tem que ser, mas continua preocupado. Continua vivendo preocupado, cheio de espinhos na vida. E fica se gabando, dizendo, não, eu sou crente, eu tenho 10 anos de crente, 50 anos. Não adianta, está se enganando. Pelo fruto, gente. Pelo fruto que nós conhecemos a árvore. Um outro texto bíblico, o Senhor fala isso. Olhamos para a árvore, tem gente que fala não julgar. Tem que julgar. A Bíblia fala duas coisas que parecem contrastantes. Não julgueis uns aos outros para não ser julgado. E em outro texto fala assim, julguem pelos frutos que é dado. Porque o fruto se conhece a árvore se conhece pelo fruto que dá. Então a Bíblia fala para julgar intenções. Intenções ninguém pode julgar de ninguém, porque nós não entramos no coração de ninguém. Não pode julgar, aquela pessoa está fazendo porque ela tem esse propósito. Pode ser que ela está fazendo isso porque ela está errada, mas ela tem outro propósito, tem intenção. Então não pode julgar propósito, intenção. Quem julga intenção e propósito está sendo condenado, porque vai ser julgado nas suas intenções também. Mas tem que julgar o fruto, o resultado, o que aconteceu, o que foi praticado. Quando a palavra funciona na nossa vida, os frutos são os frutos que a palavra promete. Eu não vou me prolongar muito, mas eu quero falar sobre preocupações. Primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que as preocupações nunca têm fim. Preocupação nunca acaba, para quem é preocupado. Não é, que porque eu estou com esse problema, então eu estou preocupado. Não, quem é preocupado está preocupado com esse problema, e daqui a pouco está preocupado com outro problema. Quem é preocupado é uma pessoa que se preocupa nos 3 níveis de tempo ou em um deles. Tem os preocupados com o passado. Tem os preocupados com o presente. E tem os preocupados com o futuro. Tem 3 formas de se preocupar. Tem gente que é preocupada antes, durante e depois. Tem gente que só se preocupa com o futuro. Tem outros que só se preocupam com o presente. Tem outros que se preocupam só com o passado. Mas qualquer uma dessas coisas são espinhos. São espinhos que vão sufocar a palavra. Se estiver preocupado com o passado, com o presente, com o futuro, ou com os 3, não importa, vai sufocar a palavra não vai se desenvolver na vida da pessoa. E ela não vai produzir os frutos. Ela vai ser aquele crente sempre se esforçando para fazer o que deve fazer e sempre fracassando, ou invariavelmente fracassando no que tem que fazer, porque não consegue. Está fazendo no braço e na carne. Não é a palavra que está produzindo na vida dela o fruto. Quem produz o fruto é a palavra na nossa vida. Não somos nós que produzimos o fruto. A palavra veio em 5 etapas, então ela encheu nossa mente, encheu nosso coração, encheu nossas mãos, nossas palavras. A palavra de Deus nos encheu, tomou conta de nós e agora ela começa a produzir fruto através de nós. Fora isso, é esforço humano, carnal e consequente frustração.
quer mudar e não consegue. Porque não é a palavra que está produzindo, é a própria pessoa que está querendo produzir. Até porque tem boa intenção, ela quer ser um bom crente, então ela quer produzir. Só que ou ela é superficial, ou ela tem um coração duro, ou ela é espinhosa. O coração dela é espinhoso. No passado, a preocupação se manifesta por meio de culpas. A pessoa preocupada com o passado é aquela que se sente culpada pelo que aconteceu no passado, mesmo depois de ter arrependido, abandonado, fez errado, não faz mais, mesmo tendo reconhecido, continua sob o peso da acusação e da culpa. Continua com a mente ocupada com acusações e culpa, sempre se sentindo responsável pelos fracassos até do presente por causa do passado. Não, foi aquilo que eu fiz lá no passado e agora eu não me perdoo, eu não consigo apagar, eu tenho sempre lembrança disso, e se sente menor, se sente escravizado, se sente impedido por causa do passado. É a pessoa preocupada com as culpas do passado. A Bíblia tem resposta para essa pessoa. A Bíblia fala para aqueles que têm culpas no passado, no Salmo 32, versículo 2, na NVI, diz que é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Mas essa pessoa, mesmo que o Senhor não atribui culpa, ela não crê no Senhor e ela atribui culpa a si. A Bíblia diz que os nossos pecados foram lançados para longe de nós, assim como o Ocidente está longe do Oriente. É assim que o Senhor afastou de nós as nossas transgressões. E nós cantamos que não há mais pecado ou culpa no amor de Deus, quando estamos envolvidos no amor de Deus. E Isaías diz que Ele levou no Calvário as nossas culpas e as nossas transgressões. Mas a pessoa preocupada não consegue crer, porque a palavra não se cumpre na vida dela. Ela está cheia de espinhos. E por ela estar cheia de espinhos, a culpa domina ela, mesmo tendo a informação bíblica, mesmo ouvindo o que Deus fala, a culpa domina ela. As pessoas que são culpadas no presente são culpadas, se sentem culpadas por causa as pessoas que têm preocupações no presente, elas têm preocupações com as necessidades, o que aperta o calo, né? Uma conta que tem para pagar, a necessidade tem que suprir, o problema que tem que resolver hoje. Enfim, ela está sempre olhando para o hoje e está preocupada com o que está acontecendo. A mente dela está pré-ocupada. Lembrem que no processo da palavra é necessário encher a mente com a palavra, guardar a palavra na mente. Agora, se a mente está cheia de preocupação, não tem lugar para a palavra ser guardada. A mente já está ocupada. E no caso dos espinhos, essa preocupação é tão grande no presente que a pessoa está, às vezes, ouvindo a palavra, em contato com a palavra, mas a mente dela está nas contas que ela tem. A mente dela está nos problemas que ela tem. A mente dela está nas situações que ela precisa resolver hoje. Está ocupada com isso. A Bíblia tem resposta. Jesus disse em Mateus 6, 31, 32... Não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então a palavra de Jesus para os preocupados com as necessidades é essa: Deus cuida de você. Agora, se não crer, o que Deus fala não tem valor. Se o processo da palavra não é cumprido na vida da pessoa, e quem tem espinhos, o processo não se cumpre por causa das preocupações. Então podemos abrir a Bíblia toda e dizer: não tenha medo, Deus cuida de você, Deus vai prover. Podemos lembrar do velho Davi e dizer a declaração dele: sou velho, fui moço, nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência ter necessidade. A gente pode lembrar tudo isso, pode dizer que você vale mais do que as aves, e Deus deste as aves, que Deus dá o alimento para você, Deus dá a veste para os lírios do campo, você é mais valioso. Mas não adianta, porque as preocupações estão dominando a mente, estão enchendo a mente. Então a palavra não consegue ocupar a mente da pessoa, já está cheia. E as pessoas que se preocupam com o futuro se preocupam por causa das ansiedades.
Deixa eu ler para você o que é ansiedade. Ser ansioso é sofrer antecipadamente. Não está acontecendo, mas já está sofrendo pelo que está pensando que vai acontecer. Já está se martirizando pelo que pensa. É uma pessoa ansiosa, preocupada com ansiedades. Já está se martirizando. É ter perspectivas negativas. Ai, vai acontecer, vai uma tragédia, é um mal, vai suceder, vai ter aquele problema, isso vai levar aquilo, vai acontecer daquele jeito. Ela está olhando o futuro e construindo um futuro terrível na mente dela, por causa das preocupações, por causa das ansiedades. É pressupor o pior, é construir no presente o futuro de forma pessimista. Hoje está montando e construindo um futuro cheio de dificuldades, cheio de lutas. Veja, perceba que tudo isso é contrário à própria palavra. A palavra diz que os nossos dias estão contados por Deus e que Deus está cuidando de cada um deles. A palavra diz que o amanhã pertence a Deus, não a nós. Olha o que Jesus fala em relação aos ansiosos, aos preocupados com o futuro. Não se preocupem com o amanhã. Amanhã é futuro, gente. Jesus diz, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará seus próprios cuidados, suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. É cuidar do hoje. E no hoje, para a pessoa que não é preocupada, o que cabe a ela fazer hoje, ela faz. O que não cabe a ela para fazer hoje, Deus faz para ela. Quando ela não é preocupada com o hoje. Tem que cuidar do hoje. E tem que cuidar com fé do hoje. As pessoas que têm um coração cheio de espinhos não conseguem fazer isso. Vamos dar uma olhada no texto que nós lemos no início e vermos algumas coisas que esse texto fala. Primeira delas, no versículo 19. A primeira não em ordem, mas a primeira que ela fala. Fala da fascinação da riqueza e outras ambições aparecem. Esse versículo 19, ele indica o seguinte: semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, preocupações que ele tem com o passado, presente e com o futuro, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem. O que aparece na vida dos preocupados? A fascinação das riquezas e as ambições. Isso foca uma palavra, ela fica infrutífera. O que é isso? Isso é o seguinte: a pessoa acha que as suas preocupações vão acabar quando suas questões financeiras forem resolvidas. Elas acreditam no dinheiro. Elas têm fé no dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Se eu tiver dinheiro, eu caso com aquela mulher bonita. Se eu tiver dinheiro, eu vou conseguir comprar aquilo que vai me satisfazer. Se eu tiver dinheiro. E essa pessoa que acredita no dinheiro, ela é dominada pelo dinheiro. E essa preocupação que ela acredita vai ser resolvida com dinheiro, acaba levando ela a servir o dinheiro. Mateus 6, 24, Jesus diz que não podemos servir a dois senhores, porque agradaremos um e desprezaremos outro. E o versículo termina dizendo: não podeis servir a Deus e a Mamon, que quer dizer riquezas, apego a riquezas. O apóstolo Paulo complementa a informação doutrinária. Vamos ver lá em 1 Timóteo, capítulo 6, que fala dessa inclinação para o dinheiro. 1 Timóteo 6, versículo 9, fala com os que querem ficar ricos. Como é que uma pessoa quer ficar rico? Tem duas maneiras de ficar rico, ou de querer, de expressar o desejo de ficar rico. Uma delas, ganhando muito. E a outra, não gastando. Simples, né? Profundo. Quer ficar rico? Tem alguma coisa errada de querer ganhar muito? Não. Tem alguma coisa errada de não querer gastar? Não. Mas quando ganhar muito, vai para o processo de desonestidade, de falta de honra nos seus contratos e compromissos financeiros, de defraudar pessoas,
de negar pagamento a quem deve pagar, quando vai para a falta de integridade, então virou um problema o querer ter muito ou o querer não gastar. Quando para ter dinheiro vale qualquer coisa, pode perder qualquer valor, nada mais tem importância. Eu vou trabalhar tanto, eu vou ganhar tanto, eu vou economizar tanto, que a minha família vai sofrer porque eu vou trabalhar muito e vou ficar ausente. Ou eu vou economizar tanto que a minha família vai sofrer porque não vai ter o que é necessário mesmo eu tendo dinheiro. Virou o problema. Caiu nisso. É uma pessoa preocupada, que acredita que o dinheiro é que vai resolver as coisas. E olha o que Paulo continua dizendo a Timóteo: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. E ele conclui: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores, por causa dessa avareza ou dessa ganância. Se atormentaram com muitas dores. Mas você pode pensar, o que é querer ficar rico? O versículo 8 diz: é querer alguma coisa a mais que causa sofrimento, que não seja se vestir. Olha o versículo 8: tendo sustento que com que nos vestir, estejamos contentes. Todo mundo comeu hoje? Comeram? Foi bom? Gostoso? Sobrou para a noite agora? Vamos lá? Está todo mundo de roupa? Dá uma olhada do lado, vê se está todo mundo de roupa. Não olha muito, que é perigoso você achar alguma coisa que não devia. A Bíblia diz: se você tiver o sustento que comer e tiver o que vestir, seja contente. Aí depois diz assim: mas os que querem ficar ricos, então quem é que quer ficar rico? Aquele que quer ter mais do que comer e vestir, e isso vira uma obsessão, a ponto de despertar a avareza ou despertar a ganância. Esse quer ficar rico. Esse não é contente tendo o que comer e o que vestir. Por quê? Porque as preocupações levaram ele a pensar que o dinheiro vai resolver tudo. Então ele vai querer juntar, ou ele vai querer não desajuntar o dinheiro que tem. O dinheiro foi feito para ser usado, para ser gasto. A gente tem que ganhar para usar. Tem que usar dinheiro. Não é que faça essas economias, mas a economia também deve ter um propósito. Não é pelo acumular, é para algum objetivo. O dinheiro existe para ser usado, não para sermos consumidos por ele. E os preocupados são pessoas que os espinhos envolvem elas, as preocupações, e elas acham uma solução: dinheiro. E aí elas vão maquinar o que fazer para ganhar muito ou para não gastar, de uma forma que vão se apegar àquilo e destruir qualquer coisa que surja no caminho, porque elas estão presas naquilo. O versículo 19 diz que sufocam a palavra, porque não criam um ambiente propício para a palavra se desenvolver. A palavra produz confiança em Deus, fé e confiança, e essa pessoa, ela se torna incrédula com o que Deus diz, por causa das preocupações. Deus fala: não se preocupe. Ela fala: você não sabe o que está dizendo, Deus, porque eu tenho um motivo para me preocupar. Não se preocupe com o passado, com as suas culpas. E ela diz: Deus, o que eu fiz é muito grave, eu tenho que ficar atormentado pelo que eu fiz no passado. Deus fala: não se preocupe com o presente, com as suas necessidades. Ela fala: Deus, você não sabe o que está falando, porque as minhas necessidades são grandes, vem seu aluguel amanhã. Eu tenho que me preocupar com as minhas necessidades. Você não sabe. Deus fala: não se preocupe com o seu futuro, porque eu estou cuidando, eu vou prover tudo para você. Deus, não é bem assim, eu estou vendo a situação e ela vai levar a um problema grande amanhã, então eu estou preocupado com o futuro, sim. Essa pessoa se torna incrédula, duvida de Deus, não confia em Deus. E isso é que é matar a palavra. Não tem no coração dela o campo propício para a palavra se desenvolver, porque ela tem um coração espinhoso. A palavra de Deus produz valores espirituais: fé, bondade, amor, benignidade, compaixão, misericórdia, paz, alegria, enfim, tudo aquilo que é valor, que o ano que vem nós vamos debruçar em cima dos valores da palavra de Deus. A palavra de Deus produz valores, mas essa pessoa não se prende aos valores.
causa das preocupações. A palavra de Deus não encontra campo para agir e ela se torna o quê? Um crente carnal. Crente sem valores espirituais é um crente carnal. É um crente que vive para as coisas desse mundo e para a carne, para a satisfação da sua carne. Não se importa com paz, se importa com a sua carne. Não se importa com amor, se importa com a sua carne. Não se importa com comunhão, se importa com a sua carne. É um crente carnal. Versículo 7. Ela diz que a semente caiu entre os espinhos. Crentes com espinhos no coração, eles são crentes que se machucam e machucam os outros. Vamos imaginar que o espinheiro tivesse sentimento. E como eu disse, ele cresce todo emaranhado, não é? Ele vai dando voltas. Você já imaginou uma parte do espinheiro tocando na outra? O que vai acontecer? Vai se machucar. Você já imaginou o espinheiro encostando em alguém ou alguém se encostando no espinheiro? Vai fazer o quê? Vai machucar. São pessoas que vivem feridas e vivem ferindo, porque são preocupadas. Então elas estão sempre ferindo os outros, seja com uma palavra, seja com uma atitude, seja com um comportamento. E elas estão sempre se ferindo da mesma forma, por uma palavra, uma atitude, um comportamento de alguém ou qualquer situação que acontece na vida delas. Elas estão feridas, elas estão machucadas, porque tem um coração espinhoso. Vão estar sempre assim. Ainda no versículo 7 diz que os espinhos cresceram. Vocês sabem o que as preocupações geram? Mais preocupações. Os espinhos foram crescendo. Ou seja, a pessoa preocupada, não é porque ela ficou preocupada que ela vai se tornar uma pessoa descansada. Pelo contrário, quanto mais ela se preocupa, mais ela vai se preocupar, gerando um ciclo vicioso de preocupação que traz mais preocupação. E ela não vai aprender a descansar. Eu termino com o que eu falei para vocês agora há pouco. Eu falei agora há pouco para vocês que essa pessoa preocupada, ela acha que o dinheiro vai resolver tudo. E eu falei isso porque Jesus disse: as preocupações, vamos voltar para ficar preso ao texto, Marcos 4, Jesus diz no versículo 18: semeado entre os espinhos são os que ouvem a palavra, versículo 19, mas as preocupações deste mundo fazem aparecer, eu estou mudando a colocação para entender mais facilmente, fazem aparecer a fascinação das riquezas e outras ambições que vão sufocar a palavra. Ou seja, as preocupações levam essa pessoa a achar que a solução está em riquezas, em ambições. A solução é isso para ela. Não. Paulo estava lá no momento com as suas dores, orando errado aos olhos de Deus. Vocês sabem que ele disse que ele tinha espinho na carne. Não importa muito qual seja o espinho. Eu acho que ele era corintiano. Quem concorda comigo, diga amém. Quem não concorda, diga: tenha misericórdia do pastor. Ele tinha espinho na carne e ele orava: Senhor, tira de mim, tira esse espinho de mim, tira esse espinho de mim. Quero dizer para vocês que nós temos que tomar 3 decisões na vida. A primeira decisão, nós temos que decidir como vamos pensar. Nós vamos pensar à luz da palavra ou à luz das circunstâncias? O que vai alimentar a nossa mente? O que a palavra de Deus diz ou o que as circunstâncias mostram? Temos que tomar essa decisão. Segundo, nós temos que decidir o que nós vamos falar. E nós vamos falar com fé ou com medo? Novamente a palavra. Se nós estamos decidindo pensar à luz das circunstâncias, vamos falar com medo. Se nós estamos decidindo pensar à luz das escrituras sagradas, vamos falar com fé. Vamos falar com confiança, para depois nós decidirmos como orar. É mediante o que nós decidimos de pensar e o que nós decidimos de falar é que nós vamos decidir como orar. Tem a oração deprimente. Você já viu a oração deprimente? É aquela oração que a pessoa chega diante de Deus: Deus, está tudo ruim, minha vida está um caos, minha casa está um caos, minha igreja está um caos, meus filhos estão um caos, o Brasil está um caos, o mundo está um caos, eu estou um caos, está tudo caos, é caos, o céu está um caos, está tudo um caos. É oração deprimente.
Isso é fruto de decisão. E tem a oração de ação de graças. A oração de Abacuque: ainda que falte, ainda que não tenha, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. A oração que sabe ver o que tem de bom. É o meio copo cheio. Então, quando eu falo da oração do lamento e da oração de ação de graças, eu estou dizendo que no copo, metade é lamento, metade é ação de graças. E quando a gente vai, a gente tem que decidir o que a gente vai olhar para a gente orar. Eu sei que podemos lamentar diante de Deus, podemos chorar diante de Deus, podemos contar nossas necessidades, mas quando é um hábito orar no caos, orar negativamente, orar pessimistamente, orar como que contando para Deus uma tragédia que Deus nem imaginava que a gente estivesse passando, e supervalorizando a tragédia, porque a forma como a gente ora também é a forma como a gente age com pessoas. Você conhece pessoas que só falam com tragédia? Você fala: como é que você está? Ah, não, está ruim, as coisas não estão. Amanhã você encontra com a pessoa: como é que você está? Está ruim. Um mês depois você encontra: como é que você está? Não, pioraram. É a pessoa que decidiu viver no caos. Mas tem aquela pessoa que ela decide, como aquela mulher que o filho morreu, e quando ela encontra as pessoas, elas perguntam: como é que está? Ela fala: vai tudo bem. O filho morreu, mas ela está falando: vai tudo bem. Paulo decide orar errado, e 3 vezes ele ora: Senhor, está um caos, esse espinho está acabando comigo, está um caos. Aí o Senhor diz para ele: Paulo, hã? Vocês sabem, não sabem? O Senhor disse para ele: Paulo, só tem valor se alguém do teu lado ouvir. Se alguém do teu lado não ouvir, você só está aqui, você não está ouvindo nada. Entendeu? Não pode ouvir a palavra de Deus com preguiça. Já é um terreno que não funciona. É por isso que o terreno do espinho é grande, o terreno da rocha é grande, e o terreno da beira do caminho é grande. E o terreno da boa semente, do bom terreno, é pequeno. É por isso. As pessoas ouvem desinteressadamente. Você sabe, então abre essa boca. É isso aí, irmão. Acorda a sua esposa aí, se ela estiver dormindo, o irmão que está atrás, que está na frente, do lado. Acorde, incomoda as pessoas. Paulo está lá choramingando: ai, meu espinho na carne, meu espinho na carne. Paulo, é o seguinte. Paulo, é o seguinte. Sabe o que Deus está falando para Paulo? Substitui esse negócio que as tuas preocupações vão acabar com o dinheiro. As tuas preocupações vão acabar com a minha graça na tua vida. A minha graça te basta. Minha graça é suficiente. Paulo entendeu a mensagem. Olha o que ele fala em seguida: de boa vontade. Estou em 2 Coríntios 12, 9. De boa vontade, ou seja, prazerosamente, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, versículo 10, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Eu não estou preocupado com essas coisas. Em outras palavras, não estou mais preocupado com aquilo que o passado diz, que o presente mostra, que o futuro indica. Eu não estou mais preocupado com isso, porque eu aprendi que a graça de Deus é suficiente na minha vida, e o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas dificuldades. É completamente diferente do que pegar a carteira e dizer: vou resolver o meu problema de preocupação. É pegar a Bíblia e a palavra de Deus e dizer: eu vou resolver o meu problema de preocupação. A graça de Deus na minha vida é suficiente, e o que eu estou passando vai gerar mais poder na minha vida. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, é o seguinte: preocupação, as coisas que podem gerar preocupação, passado, no presente e no futuro, elas podem fazer de você um fracote, uma galinha de Angola, um crente de galinha de Angola, que o tempo inteiro está aí: estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Minhas lutas, meu espinho. Minha dor. Não aguento mais. Ou pode fazer de você um guerreiro valoroso, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza.
e tornou você um homem de verdade, uma mulher de verdade. Alguém que diz: pode vir, pode vir, pode vir leão, eu vou rasgar a boca dele. Pode vir urso, eu vou pregar ele e vou destruir ele, porque o poder de Deus está na minha vida, porque a graça do Senhor é suficiente. É uma escolha. Você vai escolher resolver o problema das suas preocupações. Dinheiro. Não, é dinheiro. Dinheiro vai resolver. Vai se frustrar. Garanto para você. Ou você vai escolher: não, é a graça do Senhor. Ela é suficiente. Eu posso lançar tudo diante dele, porque ele está cuidando de mim. No passado ele cuidou de mim. No presente ele está cuidando. E no futuro ele vai cuidar. E eu posso descansar nele. Eu posso. Eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu posso confiar nele. É decisão, gente. É decisão. Você decide se você chegar na igreja e vai ouvir a palavra de Deus assim. Ou você decide se você vai chegar na igreja e vai ouvir a palavra de Deus assim. É decisão. Você decide se vai olhar para o teu problema e dizer: ai, tadinho de mim. Ou você vai dizer: é maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, do que o problema que me cerca. 1000 cairão de um lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque ele me amou e encarecidamente cuidou de mim. Você tem que decidir. É decisão. Nós não estamos aqui e o vírus vai chegando, pegando a gente, e a gente vai ficando preocupado. Peguei uma preocupação. Tem vacina para preocupação? Não, não é assim. Nós somos vítima. Nós estamos decidindo. Decidindo o que vai pensar, o que vai falar, como vai orar. Estamos decidindo se vamos confiar no dinheiro, se vamos confiar na graça. Nós estamos decidindo. E a decisão não é oral. Prática, é atitude, é comportamento, é posicionamento, são ações. Glória ao nome de Jesus. Vamos aplaudir a Deus pela sua palavra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te sustente. Vamos ficar em pé.